Quando eles dizem ali que Lucas evidentemente não segue uma estrita ordem cronológica, eles estão contradizendo aquilo que eles mesmos disseram naquilo que nós analisamos agora há pouco na obra Toda a Escritura é Inspirada por Deus e Proveitosa, porque ali eles diziam justamente o contrário a respeito de todos os escritos de Lucas. E aqui, como não é interessante para eles, evidentemente, então eles fazem isso, eles dizem que Lucas não segue uma estrita ordem cronológica. Inclusive, essa parte final do parágrafo, quando eles dizem que Judas definitivamente já havia partido, quando Jesus elogiou o grupo por ter ficado com ele, porque isso não se ajustaria a Judas, nem teria ele sido incluído no pacto para um reino. Ora, isso é óbvio, esse é um raciocínio lógico. É claro que Jesus não teria elogiado Judas, não se aplicaria a Judas um elogio por ter ficado com ele, e também Judas não poderia ser incluído no pacto para um reino que Jesus fez com os seus apóstolos, dizendo que eles estariam nos céus com ele. Isso não se ajustaria a Judas. Mas, quando eles colocam essas expressões aqui no final, fica claro, então, o objetivo deles, que é misturar os contextos diferentes. Ou seja, o que eles querem fazer aqui é que o leitor tenha incutido na sua mente que aqueles que participam do novo pacto instituído por Jesus por ocasião da instituição da refeição noturna do Senhor são obrigatoriamente os mesmos que participam desse pacto para um reino. E não é isso que nós depreendemos do relato evangélico. Ou seja, são contextos diferentes. Quando Jesus fala do pacto para um reino, é óbvio nós pensarmos, é somente lógico nós raciocinarmos que naquele momento, naquele contexto posterior, Judas já não deveria estar presente no recinto. Realmente, aquelas palavras de Jesus não se aplicariam a Judas, mas foi um outro contexto, um momento posterior naquilo que aconteceu naquela noite. É só você ler o Evangelho que você vai perceber isso. Não dá para misturar os contextos e dizer que aquilo aconteceu ao mesmo tempo e que Jesus, quando instituiu o novo pacto, passou os emblemas, aqueles que participaram ali obrigatoriamente têm que ser os mesmos que estão habilitados para participar do pacto para o reino. Em hipótese alguma, a Bíblia nos dá autorização para nós termos esse tipo de raciocínio e engendrarmos esse tipo de interpretação. Inclusive, a própria palavra pacto, quando ela é relacionada ao pacto para um reino, ali em Lucas 22, 29, ela não aparece na maioria das versões conhecidas da Bíblia. Sabia disso? Por exemplo, se você pegar a Nova Versão Internacional, você vai ver que Jesus fala ali em designar um reino. Ele não fala de pacto para um reino. Na Almeida Atualizada, você vai ler que ali está escrito em confiar um reino. E na Almeida Revista e Corrigida, destinar um reino. Não fala em pacto para um reino. Pacto seria apenas um significado secundário da palavra grega que ali está. Mas o mais importante não é se você vai chamar de acordo ou de designação para um reino ou pacto para um reino, não. O mais importante é nós nos apercebermos do erro crasso que consiste em misturar os pactos no que diz respeito aos seus participantes. A afirmação da Sentinela de 1º de março de 92, na página 19, no parágrafo 12, quando eles afirmam ali: os que são introduzidos no novo pacto recebem o completo perdão de pecados. Notem, podem assim se habilitar para ser dos 144 mil que recebem uma herança eterna, qual Israel espiritual. Essa frase é um verdadeiro disparate, meus amigos. Ela mistura dois contextos diferentes, leva o leitor a raciocinar erradamente que os participantes do novo pacto e do pacto para um reino, ou do acordo para um reino, ou da designação para o reino, tanto faz,
leva a pensar que esses participantes desses dois eventos são obrigatoriamente os mesmos. Mais do que isso, transforma a participação nos emblemas na refeição noturna do Senhor numa expressão de esperança de vida celestial, quando o novo pacto não tem nada a ver com o destino da pessoa, se vai viver no céu, se vai viver na terra. Não tem nada a ver com isso, mas sim com o perdão de pecados para todos. Inclusive, se são só os ungidos que comem e bebem, que podem comer e beber, como dizem as testemunhas de Jeová, o seu corpo governante, Jesus não poderia ter oferecido aos seus apóstolos naquela noite para comer o pão e beber o vinho. Não poderia. Por quê? Porque eles não eram ungidos ainda. Eles só foram ungidos depois, no Pentecostes. Então, eles estariam comendo e bebendo indignamente, ou então o próprio Jesus estaria fazendo uma espécie de antecipação da unção deles pelo Espírito Santo. Mas Jesus disse que o Espírito só viria depois que ele partisse. Então, por aí você também vê que está errado. Como, então, os da grande multidão, e essa pergunta que é pertinente, acolhem o benefício do pacto, que é o perdão de pecados, se não participam nele? Por tabela? Apenas como observadores respeitosos, conforme eles gostam de dizer? Se você perceber direitinho, meu amigo, o antigo pacto foi celebrado com todo o povo de Israel. Se você ler lá em Deuteronômio, no capítulo 5, versículos 1 a 3, você vai ver todo o povo de Israel estava ali reunido no ermo, e foi com ele, com todo o povo, que foi celebrado aquele antigo pacto. Não foi apenas com uma tribo em particular, sacerdotal, a tribo dos levitas, não foi nada disso não, foi com todo o povo de Israel. Da mesma forma, o novo pacto é com todos os cristãos, ou seja, com todos os que aceitam a Cristo como seu Salvador e depositam fé no seu sacrifício. É por isso que o apóstolo João, ali no capítulo 6 do seu Evangelho, no versículo de número 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E de fato, o pão que eu hei de dar é a minha carne a favor da vida no mundo. E um pouquinho depois, no versículo 54, ele diz: quem se alimenta de minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o hei de ressuscitar no último dia. Então, para que se tenha a vida eterna, para que se tenha esse benefício do perdão de pecados que nos conduz à salvação por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus, é necessário, segundo as palavras do próprio Filho de Deus, que coma e beba. Então é necessário que isso seja feito simbolicamente quando da lembrança que nós temos da refeição noturna do Senhor, do sacrifício que Ele fez em nosso benefício. Por isso que quando a gente lê o que diz ali a Sentinela de 15 de março de 93, na página 7, quando o corpo governante afirma ali que ninguém precisa tomar dos emblemas para ser beneficiado, essa frase é uma mentira deslavada e contradiz as próprias palavras de Jesus Cristo, o Filho de Deus.